Olá, professores da Escola Bíblica Dominical. Meu nome é Christopher e estou aqui para mais uma pré-aula da classe dos adolescentes. Nós estamos falando sobre a história da igreja para os adolescentes e hoje o nosso tema, nós trataremos a lição 8 da classe dos adolescentes, que fala sobre a Reforma Protestante. Para muitos que ainda não sabem ou estão vindo pela primeira vez aqui no nosso canal, nós fazemos parte da Assembleia de Deus aqui de Blumenau, Santa Catarina, e nós utilizamos a lição da CPAD, Adolescentes Vencedores, nesse terceiro trimestre de 2018. Conforme nós falamos já em alguns outros encontros e algumas outras aulas, o tema História da Igreja ele é muito importante e ele é de fundamental importância para a vida dos nossos adolescentes, para que nós venhamos a entender a importância de onde nós estamos hoje, como nós chegamos até aqui e de que forma a igreja caminhou para que nós tivéssemos todas as coisas, todas as ferramentas, todos os subsídios que nós temos hoje à nossa disposição. Então, eu creio que essa lição está sendo muito rica aí na sua classe, todas as dinâmicas aplicadas, todos os assuntos que nós já tratamos ao longo de todas essas aulas com os outros professores. Eu creio que você também já tem enriquecido cada vez mais a tua aula e nós estamos aqui para auxiliar no que for possível, né, para essa lição de número 8. O tema Reforma Protestante é um tema muito rico, muito difundido, né, entre nós, e nós podemos extrair várias ideias, vários conceitos e também vários objetivos que a Reforma Protestante trouxe para nós ao longo desses 500 anos. No ano passado, ano de 2017, nós comemoramos os 500 anos da Reforma Protestante, então nada mais ainda aquecido e esse assunto nunca cai, né, em desuso, mas nós falaremos hoje um pouquinho mais sobre a Reforma Protestante. A nossa intenção, relembrando sempre você, professor, é que esse material, todo esse trabalho que nós fizemos aqui na Assembleia de Deus de Blumenau, todas essas gravações, esses vídeos, essas pré-aulas, são para auxílio da sua aula, você tirar algumas ideias, alguma dinâmica e tudo que puder enriquecer a sua aula, você possa extrair desse material. É lógico que não apenas temos nós como opção aqui na internet, você vai ver que tem vários outros canais, vários outros lugares. O importante mesmo é você entender do assunto e poder transmitir isso para os seus adolescentes. Eu creio que se nós tratamos a história de uma forma prática, de uma forma aplicada, de uma forma dinâmica, os adolescentes eles vão criar gosto pela história da igreja, não só também pela história da igreja, mas por toda a história, a nossa história em si, né? Então, é muito importante que você desenvolva, discorra bem o texto, que você leve ideias diferentes, que você use também de contextos, você pode trazer figuras, você pode trazer várias coisas para enriquecer a tua aula, para trazer sempre aquele quero mais para a próxima aula. Então, falar sobre história e principalmente a história da nossa igreja e da Reforma Protestante, todos os assuntos envolvidos, né, no meio da igreja, é muito rico, é muito benéfico para nós. E eu creio que o teu adolescente ele vai extrair cada fundamento, cada palavra, cada lição daquilo que você tem passado para eles. A Reforma Protestante, se há alguns textos, nós sabemos que ela foi de fundamental importância para a igreja e para a nossa igreja hoje, para as igrejas protestantes, né, difundidas do catolicismo. Mas eu creio que que tem uma passagem bíblica onde você pode dar início na tua aula, já trazendo como ideia, que se encontra em 2 Reis, a partir do... Está no capítulo 22 e 23, 2 Reis 22 e 23, que vai contar a história do rei Josias. O rei Josias, e aí provavelmente muitos dos teus adolescentes, se eles ainda não conhecem a história do rei Josias, eles vão ficar surpresos, porque o rei Josias ele foi constituído rei aos 8 anos de idade. Então, você pode trazer para os adolescentes já essa informação, e eu creio que eles vão ficar chocados, porque com 8 anos de idade ele assumiu o reinado
em frente ao seu povo, e a Bíblia diz que ele foi um homem correto e andou nos caminhos corretos de Davi, e ele foi um rei muito bom para a nação de Israel. E toda essa ideia do rei Josias, difundida nos capítulos que falam sobre o mesmo, ele vai trazer que certo dia o rei Josias ele encontra a palavra de Deus, que ela tinha sido deixada de lado pelos reis que antecederam a ele, e ele vê como a situação está diante do povo, diante daquele tempo que ele estava vivendo, muita idolatria, muita coisa errada acontecendo no meio do seu povo. E ao longo quando ele chega lá nos seus 26 anos, ele pede para que um dos seus servos busquem ou procure, né, dentre todas as coisas que eles tinham conquistado, e lá vai o seu servo e encontra a palavra de Deus. E quando ele se depara com a palavra de Deus, quando ele vê a palavra de Deus e ele começa a entender, ler e interpretar a palavra de Deus, ele vê que aquilo que o povo estava fazendo estava errado. E aí ele começa uma reforma tremenda no templo, ele começa uma reforma em toda a forma de culto naqueles dias, e ele começa a fazer toda uma revolução no tempo dele. Então eu creio que um dos precursores dessa reforma, e a Bíblia vai trazer muitos outros, né, reformadores, pré-reformadores, e o rei Josias com toda certeza foi um deles. Então você pode iniciar a aula falando sobre a Reforma Protestante, falando sobre as reformas iniciais que começaram na Bíblia Sagrada. Tem muitas outras histórias, não só como a do rei Josias, mas é interessante você trazer do rei Josias, porque como ele tinha 8 anos de idade apenas, provavelmente não, certamente, né, dos 8 anos até os 26 anos, que foi quando ele teve esse despertamento, ele viveu a fase dele de adolescência reinando sobre um povo. Então, isso é engraçado porque hoje os nossos adolescentes, eles dizem que têm muitos compromissos e às vezes eles estão muito atarefados, mas a gente pode trazer essa ideia para eles. Olha só, o rei Josias com 8 anos de idade, ele já estava reinando sobre o povo e ele já tinha muitas pessoas para que ele comandasse, e afinal ele era o rei. Então, essa é uma boa lição, uma boa história para nós trazermos nesse princípio, no começo da aula, no início da aula, e eu creio que você vai conseguir extrair o máximo também desse texto. Vale lembrar que os pais e os avós do rei Josias, eles não seguiram os caminhos, os propósitos de Deus, eles foram maus aos olhos de Deus. Então isso também nos traz a atenção que nem sempre porque a história familiar nossa foi uma história junto de Deus, foi uma história boa, eu preciso continuar seguindo os caminhos maus de pais, avós, enfim. Então tudo isso você pode trazer para os adolescentes, dizendo o seguinte: olha só, não é porque a história dos teus pais não tiveram oportunidade, de repente, de estudar ou coisas assim, que você também tem que ficar parado, que você não precisa fazer nada. Né? A ideia é outra. Ele pode, através da vida dele, transformar uma nação, transformar uma cidade, um país, a escola dele, o lugar onde ele está. E isso é muito importante para os nossos adolescentes no nosso dia de hoje, porque nós temos essa capacidade. Os nossos adolescentes, eles são a igreja do hoje, juntamente com os jovens em todo o corpo de Cristo, mas nós temos isso nas nossas mãos. Nós conseguimos dar tendência, ritmo, intensidade para as coisas que nós fazemos, e principalmente, nós não podemos deixar de fazer isso na obra de Deus. Toda a intensidade, todo o vigor, toda a capacidade que Deus nos deu, nós temos que aplicar em cima dos ensinamentos de Cristo para viver uma vida com propósito, vivendo uma vida com tudo aquilo que Deus preparou para a gente viver. E eu creio que se os nossos adolescentes entenderem isso, se eles conseguirem transformar isso em ânimo, em disposição, em discernimento espiritual, a nossa igreja tende a crescer, o reino de Deus a se expandir, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então dê essa introdução, fale todos esses contextos do rei Josias, e aí você entra na questão da Reforma Protestante. O texto bíblico está em Mateus 7, 24 a 27,
E o destaque está lá em Romanos 12:2, que diz: não vos conformeis com as pessoas, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe-se transformáveis pela renovação da vossa mente. A Reforma Protestante, ela teve além de outras questões também políticas e sociais daquela época, ela teve principalmente a renovação da mente, onde a figura principal, como diz a própria nomenclatura, né, Reforma Protestante, que fala sobre, aí deriva-se as igrejas protestantes, principalmente a igreja luterana, teve o início, o foco principal em Martim Lutero, mas nós vamos ver que muito antes de Martim Lutero, outros homens eles já iniciaram essa reforma. Então o que Deus quer dizer para nós com relação a isso? Que é no tempo dele, é no tempo de Deus que as coisas vão acontecer. Mas também nós não podemos ficar parados esperando que o nosso irmão faça, que aquela outra pessoa faça. Nós podemos tomar essa iniciativa. E no tempo certo de Deus eu creio que as coisas vão se encaixar. Lutero, ele teve Deus foi gracioso com ele porque ele estava no tempo certo, no lugar certo, e aquilo que ele fez era o tempo que Deus tinha determinado para que essa reforma acontecesse. Muitos outros, como eu falei anteriormente, nós vamos ver aqui o nome de alguns deles, iniciaram reformas talvez até mais raízes, mais radicais do que a de Lutero. Mas aquilo ali serviu como uma fagulha, um ponto-chave para que Lutero pudesse, de fato, né, iniciar isso, e Deus quisera que no tempo dele, através da vida dele, isso acontecesse. Os objetivos da nossa lição são relatar os antecedentes da Reforma Protestante, então são esses nomes que eu falei para vocês e tudo aquilo que aconteceu, ensinar o que levou Lutero a fazer a Reforma Protestante, esse é o ponto-chave, falar o porquê, né, da revolta de Lutero, o porquê dessa intenção de Lutero, das coisas que ele via, do que estava acontecendo, e demonstrar as conquistas da Reforma Protestante. Tudo aquilo que nós conquistamos hoje, que nós desfrutamos hoje, a partir disso que aconteceu lá em tempos atrás da nossa história. Então aqui na nossa lição, nós temos alguns nomes que antecederam Lutero. Entre esses nomes, temos Pedro Valdo, John Wycliffe e John Huss, que tentaram mudar a igreja. Então, como eu falei para vocês, as ideias deles, quando eles chegaram no ponto de ver o que estava acontecendo com a igreja católica, principalmente a igreja católica romana, né, eles começaram a ver que aquilo ali não ia de acordo com o que a Bíblia estava dizendo. A gente sabe que naquele tempo, as cultos ou as missas, melhor dizendo assim, elas eram feitas todas em latim. Então poucas pessoas tinham acesso à Bíblia Sagrada. Geralmente eram quem dirigiam esses cultos, esses ritos a Deus, que tinham acesso a esse material. E essa Bíblia era toda em latim. Então poucos tinham acesso às informações que ele tinha. Tanto é que traduziam a Bíblia para outro idioma era extremamente raro, era extremamente difícil. Mas Martim Lutero, a gente vai ver que ele vai fazer essa tradução, e isso, naquele tempo, era sinônimo até de risco de morte. Você pegar a Bíblia e traduzir para uma outra língua, você poderia, né, estar sofrendo até morte e tudo mais. Isso não aconteceu naquele tempo ali, exatamente quando Martim Lutero estava traduzindo, porque ele teve apoio de outras pessoas que conseguiram, que ajudaram ele, mas era extremamente proibido, né, que outras pessoas tivessem esse acesso, só os indoutos dos cultos que liam a palavra e redigiam o culto. Então o que aconteceu? Esses homens viram que, tendo o entendimento da palavra de Deus, viram que as coisas que Cristo falava, que Cristo pregava, elas não estavam condizendo mais com aquilo que a igreja vivia no presente momento. Aquela ideia de Jesus, de doação, de se entregar, do menor ser o maior, ou daquele que ganha é aquele que perde, todas aquelas questões sociais começaram a cair em desuso.
E a salvação ela já não era mais através de Cristo, e sim de coisas que o homem podia manejar, de coisas que o homem podia pagar, ou que o homem podia fazer. E esses homens se levantam e veem que não é assim que Cristo, não foi isso que Cristo trouxe para nós. Cristo, ele já era suficiente. Cristo, ele foi suficiente, ele é até hoje suficiente. Então, nada do que eu, homem, possa fazer, nada do que eu posso pagar, nada que o meu dinheiro, que aquele papel que nós temos, nada isso pode fazer por nós, porque Cristo já fez tudo por nós. E aí a igreja começou a cobrar indulgências, fazer algumas coisas fora daquilo que a palavra de Deus estava dizendo, falavam uma coisa e faziam outra. Então todas essas questões políticas, sociais, todas essas questões de moral do ser humano, moral daqueles que estavam redigindo a palavra, aqueles que estavam falando da palavra, esses homens começaram a ver que aquilo estava em desacordo com o que a Bíblia Sagrada dizia. Então, eles se levantaram para que aquilo que fosse a primazia de tudo, que é a palavra de Deus, pudesse reinar acima dessas leis, desses dogmas, dessas ideias de homens que estavam sendo criados naquele momento. Como eu falei para vocês, de repente eram ideias até mais radicais que a de Lutero. Muitos desses homens aqui pensaram em abolir extremamente essa parte religiosa e criar algo, ou então o novo nascimento em Cristo, que eles falavam, extrair uma nova igreja, um novo tipo de culto, enfim, e não apenas uma reforma, mas sim acabar com tudo aquilo que já existia e ter uma nova vida em Cristo, um novo nascimento, formar tudo como era desde o começo. As ideias eram mais radicais, de repente até mais propícias para o momento, alguma coisa assim, só que devido a toda a questão política e social do momento, dos apoios e tudo mais, a palavra deles não teve tanto efeito, ou creio que Deus queria realmente que o tempo fosse outro, porque nós sabemos que Deus sabe de todas as coisas, então eles deram esse start para que essa reforma pudesse acontecer. E aí chega no tempo de Lutero. Lutero, ele começa também a entender que aquilo que a igreja fazia, aquilo que a igreja pregava não condizia com os seus atos, com as suas atitudes, e ele começa a entender que isso deveria acontecer de uma forma diferente. Até que ele, como um homem douto, conhecido da Bíblia, conhecia a palavra de Deus, começa a discorrer na palavra de Deus e começa a ver que a salvação não dependia daquilo que nós pagávamos, daquilo que era cobrado, porque chegou um período da história em que a igreja estava cobrando indulgências do povo. O que eram as indulgências do povo? A lição aqui vai falar, mas só para a gente recapitular, a igreja cria num purgatório, que era um momento onde, após a morte, as almas se encontravam lá e esperavam até para ver se iriam para o céu, esperavam um período ali, e aí o que acontecia? Se cobrava indulgências. Essas indulgências diziam o seguinte: olha, você compra essa indulgência aqui e a gente, o Papa ou a pessoa que comandava as questões eclesiásticas daquele tempo, ela orava, enfim, e a pessoa já ia direto para o céu, através de ele pagar aquele valor. Ou então, compravam lugares já no céu, a partir de vendas dessas indulgências, e Lutero começou a ver que isso não condizia com aquilo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus dizia que Cristo era suficiente, que o sangue de Jesus ele nos purifica de todo pecado e a salvação vem por meio da fé em Cristo. E aí ele começa a entender que ele precisa fazer alguma coisa, que ele precisa tratar isso, porque isso está destruindo a igreja, isso está trazendo ruínas para a igreja. As pessoas já tinham olhos voltados para a igreja de uma forma... Se hoje você pensa que algumas pessoas olham para a igreja de uma forma ruim, com questões, por causa de questões financeiras e tudo mais, imagina naquele tempo, onde o povo já não aguentava mais, porque eram muitos impostos, era cobrado muita coisa. Eu acredito que a igreja naquele tempo, a igreja católica romana, ela tinha até mais poder, de repente, que até Roma,
por causa de tudo aquilo que ela fazia, da pressão política, social, econômica naquele tempo. Então, eles começaram, essa questão também, as outras pessoas, a burguesia daquele tempo começou a entender que isso também, a reforma, querendo ou não, também ajudaria eles, porque eles eram cobrados de muitos impostos, e aí eles tinham que pagar, e a igreja começou a enriquecer de uma forma tremenda, de uma forma imensa, era muito dinheiro, era muito enriquecimento, e Martim Lutero parou e viu que isso não estava certo. Não que a igreja, como a igreja que nós conhecemos, nós sabemos que a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é eu, é você, né? Somos todos nós. Isso onde nós cultuamos a Deus é o nosso templo. Então, o nosso templo, nós precisamos às vezes ter templos para nós cultuarmos, porque imagina se nós não tivéssemos, às vezes nas casas de todo mundo não contemplaria a todos, né? Então nós temos o nosso lugar de adoração a Deus, ali o nosso templo, que nós nos reunimos como igreja para adorar a Deus, porque nós adoramos em todos os lugares, mas naquele tempo a riqueza era muito exorbitante. Então o que acontecia era que Lutero chegou a um ponto de dizer assim, isso não pode acontecer. É necessário que haja uma reforma para que essas coisas mudem, para que a gente consiga trazer de fato aquilo que Cristo nos ensinou, voltar para a palavra. Lembra que aconteceu lá com o rei Josias? As coisas também estavam se perdendo até que o rei Josias encontra a palavra de Deus. E Martim Lutero encontrou a verdade na palavra de Deus. Porque Cristo disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E aí, isso traz uma revolução imensa para nós, porque aquilo que muda o nosso coração é a palavra de Deus. E nós não podemos deixar a palavra de Deus cair em descrédito ou cair em desuso. Nós temos muita tecnologia, nós temos muitas ferramentas hoje, isso é inegável, é um caminho que a gente não pode mais voltar atrás. Isso nos beneficia, nos ajuda, mas nós temos que aproveitar e utilizar isso para aprendermos mais de Deus. E aquilo que nos fortalece, aquilo que causa uma reforma ou até mesmo algo mais radical dentro de nós é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem esse poder de mudar, ela tem esse poder de falar conosco, ela tem o poder de transformar a nossa vida, a nossa ideia, a nossa mente, tudo aquilo que a gente faz vem através da palavra de Cristo, porque ela é um espelho que nós nos olhamos e vemos aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que nós precisamos transformar na nossa vida. E Lutero viu isso. Lutero viu isso e conseguiu, através da ajuda daqueles que estavam ao redor dele, que viram que isso realmente precisava ser feito, conseguiu trazer essa reforma. Daí onde se originou as outras igrejas, as igrejas protestantes, e nós vamos ver outros nomes surgindo, como João Calvino e várias outras vertentes das igrejas protestantes. Hoje nós temos muitas outras, como igrejas pentecostais, que nós assembleanos nós consideramos igrejas pentecostais, né, ou pentecostais, e várias outras, né, igrejas que se originaram da reforma. Por isso que é importante nós estudarmos a história da igreja para sabermos o que aconteceu, por que nós chegamos aqui. Ou sabemos por que, por exemplo, questões como o batismo, questões a respeito da salvação, a respeito da nossa fé, tudo isso, se nós entendemos e pegarmos lá nos primórdios da história, nós vamos conseguir entender, interpretar e ver que de fato a palavra de Deus ela é viva e eficaz para nós. Umas questões interessantes sobre a Reforma Protestante são as 5 solas que Martim Lutero ele defendeu. E dessas 5 solas, a primeira, sola Christus, sola Scriptura, a primeira, sola Scriptura, segunda, sola Christus, terceira, sola Fide, quarta, sola Gratia e 5, sola Deo Gloria. Essas 5 solas, ela significa somente, né? Esse sola significa somente. Então, o que ele quer dizer? Somente a Escritura, somente Cristo, somente a fé, somente a glória e a graça e somente a glória de Deus. Lutero definiu esses 5 solas, e esse é um dos 5 solas que imperam, vamos dizer assim, sobre os fundamentos, né, das igrejas protestantes ou da igreja luterana em si, e ele vai falar muito sobre isso. Sola Escritura é que somente a palavra de Deus é a nossa única regra de fé. Então foi como eu falei para vocês, a palavra de Deus ela tem esse poder.
outros livros que nós temos são bons, todas as outras coisas que a gente tem é bom, mas o que realmente é a mãe de toda a ideia, de toda a informação, de todo conhecimento é a Bíblia Sagrada. Então, se você está mal, Bíblia Sagrada. Se você não tem ideias do que fazer ou alguma coisa que você precisa buscar fundamentos, a Bíblia Sagrada, ela é aquela mãe, ela é o nosso manual que vai nutrir as nossas informações, que vai nos dar essa ajuda para que nós possamos entender que aquilo que Cristo fez por nós está contado na Palavra de Deus e aquilo que está ali é verdade. Somente Cristo, porque não há dinheiro que pague, não há nada que eu possa fazer, não há nenhum... Paulo foi um excelente, alguém revolucionário no tempo da Bíblia Sagrada, um apóstolo de Cristo, os outros apóstolos, todos esses homens, Lutero e tudo mais, mas mesmo assim nem Lutero nos traz a salvação. É somente Cristo. E ele reconhecia isso. Ele não estava dizendo, ei, eu sou o Salvador. Não, Cristo é o Salvador. É somente por Cristo e não há dinheiro no mundo que pague, não há nada que pague porque Ele já pagou tudo na cruz do Calvário. Então agora não é eu querer entrar ou não através de um dinheiro, através de alguma coisa que eu posso fazer, através de uma ação, porque a salvação ela não é pelas obras, mas ela é por fé. As obras, elas são consequências da nossa fé, que estão junto para demonstrar que de fato nós entendemos, nós compreendemos a palavra de Deus e nós frutificamos a partir daquilo que a palavra fez no nosso coração. Mas a ideia principal é que Cristo é o autor e consumador da nossa fé, da nossa salvação e nele estão todas as coisas, porque dele, para ele são todas as coisas. Então, é somente em Cristo. Somente a fé, porque apenas a fé em Cristo é necessariamente e é suficiente para que isso aconteça, não depende de nós. Somente a graça, que é o favor imerecido de Deus, a graça que nos constrange, a graça que nos leva para perto de Cristo, a graça que é contada nas parábolas de Jesus, sobre o filho pródigo, sobre a ovelha perdida, aquela graça que vai lá onde nós estamos, mesmo estando perdidos, ou quando nós nos desgarramos, ou quando nós saímos da presença de Deus. Se o nosso coração se arrepender e voltar para Cristo, essa graça ela nos alcança, ela nos ganha e ela nos busca novamente para os braços do Pai. E devemos dar glória somente a Deus, adorar a Deus e através de Cristo e toda a autoridade de Deus, toda a autoridade de Jesus Cristo, para a glória dele mesmo. Então, todas essas coisas, todas essas ideias de reforma, elas servem para nós hoje em dia para um direcionador de como a nossa vida deve ser. É interessante a gente lembrar os adolescentes que eles também são agentes de reforma. E nós estamos em constante reforma. Todo dia, quando a gente se depara com alguma coisa que vai contra a palavra de Deus, nós temos que parar e reformar, ou então criar novamente isso. A Bíblia fala do novo nascimento, do novo homem, da nova mulher, e nós devemos ser isso todos os dias. Todos os dias nós devemos nascer de novo. Nascendo de novo com o intuito de ter não precisar de repente fazer uma reforma, mas sim nascer de novo para que isso nasça a partir de uma nova vida, de uma nova ideia. Então, quanto mais nós nos achegamos a Deus, quanto mais nós buscamos, nos fortalecemos, estamos com Cristo, mais nós conseguimos extrair aquilo que Cristo tem de bom e as virtudes de Cristo. Nós aí se tornamos cristãos, pequenos cristos. E a reforma ela teve essa ideia de verificar que as coisas de Deus, aquilo que a palavra de Deus nos diz, é a nossa regra de fé. E nós devemos seguir isso. E a partir do momento em que nós vemos que as coisas começam a tomar direções diferentes, direções opostas, nós temos que nos levantar, nós temos que agir de alguma forma para que aquilo que homens e mulheres lutaram durante tanto tempo não venha cair em desuso e descrédito, mas que nós possamos ser sempre esses agentes de reforma, esses agentes de alinhamento dos planos de Deus. Eu creio que o nosso tempo é um tempo diferente, é um tempo onde Deus nos tem dado muitos privilégios e a gente não pode usar isso como ferramentas para sair daquilo que é o propósito de Deus, das coisas simples de Deus, daquilo que Cristo nos ensinou. Então, mostre para o seu adolescente, fale para o seu adolescente que ele pode ser um Martinho Lutero do tempo dele, ele pode revolucionar,
ele pode trazer a mudança, ele pode ser essa resposta das orações dele. Sabemos que ainda hoje existem muitas coisas que nós precisamos melhorar, mas isso deve começar através de mim, através de você, através da vida dele. E eu creio que você, professor, já tem sido um agente de transformação na vida dele. E eu queria parabenizar você, que se dedica viamente, de repente, toda semana, tirando um dia da semana para estar com eles dando a sua aula, tirando um tempo para estudar sobre a palavra, e eu creio que você já é um agente de reforma. Muitos podiam, né? Vocês podiam estar em muitos outros lugares, fazendo várias outras coisas, e eu quero deixar aqui essa palavra de ânimo para você, professor, porque você também é um agente de transformação. Você não está satisfeito com a mediocridade. Você, professor, tem buscado a excelência e é por isso que você veio aqui hoje para buscar esse material, para você poder se aperfeiçoar, para poder passar para o seu adolescente. E isso também é uma ação de reforma. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a tua aula e que tudo aquilo que você fizer seja para a glória de Deus, seja para que o nome do Senhor seja glorificado. E que os adolescentes da sua classe possam ter a reforma como algo enraizado no seu coração. Para que a partir do momento que as coisas começarem a sair de ordem, nós possamos nos voltar para as Escrituras Sagradas e possamos alinhar o nosso coração com os planos de Deus. Isso é viver uma vida plena com Cristo, alinhar os nossos corações, aquilo que Cristo tem feito e aquilo que Cristo quer fazer. E aonde nós buscamos essa informação? Na Bíblia Sagrada. Lutero teve esse entendimento, Deus abençoou Lutero, deu esse discernimento para ele e ele causou toda essa revolução de uma forma boa, de uma forma diferente para os tempos que a gente vive hoje. Graças a Deus, hoje nós possamos vir a Cristo livre, sem pensar naquilo que nós devemos pagar, naquilo que nós devemos dar, porque nós sabemos que nós somos aceitos à medida que nós temos fé em Cristo Jesus. E que você, professor, possa se beneficiar desse material, que você possa, que esse material possa ter lhe ajudado, possa ter lhe dado um ânimo, força, enfim. Essa é uma lição não tanto mais de ideias, mas sim de reflexão, de como nós podemos aplicar para os nossos adolescentes e trazer para eles essa ideia de que eles são agentes de transformação. Eu espero ter ajudado você e a gente se vê numa próxima lição, falando mais sobre alguns assuntos, refletindo. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha aproveitado esses poucos minutos que nós temos aqui para passar algumas ideias, algumas informações, algum conhecimento para vocês. Até a próxima aula e um abraço. Tchau, tchau.